Então, Daniel 7 descreve o sonho que Daniel teve. A gente se lembra que até agora, quem sonhou aqui foi Nabucodonosor, o rei pagão. Agora é o profeta do Senhor que tem um sonho. E ele diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu os seus anciãos de dias, e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo aquilo. Assim ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu,
diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, e os meus pensamentos muito me turbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Irmãos, nós estamos diante de um texto impressionante. Não sei se você ficou emocionado ao ler esse texto. Ele toca no nosso coração e ele traz temor e tremor, porque ele está se desenrolando diante de nós. Spurgeon dizia que ele acompanhava o domínio de Deus sobre o mundo lendo os jornais do dia. Hoje nós temos os noticiários ao vivo, que nos coloca dentro de situações que estão acontecendo naquele momento. E a gente precisa enxergar nisso tudo a mão de Deus. Porque senão nós seremos dominados pelo medo, pela ansiedade, pela desesperança. Porque o que nós estamos vendo no mundo, gente, é uma coisa terrível. É uma situação que está ultrapassando qualquer entendimento. Coisas terríveis. E isso tem me chamado muita atenção. Eu estive pregando aqui alguns dias sobre Apocalipse. E eu cheguei no capítulo 11, estudando o capítulo 11, e eu travei ali. Porque é muito interessante. É uma situação que está mexendo assim comigo, porque é até difícil de você falar, mas é o que eu estou vendo acontecer. Eu quero compartilhar isso depois com os irmãos. Mas a verdade é que nós estamos vendo a Bíblia acontecer diante dos nossos olhos. As profecias bíblicas. Nós somos uma geração que está assistindo coisas espantosas. Coisas difíceis de entender. E se você está acompanhando no noticiário, não sei se você já parou para pensar. A atenção do mundo hoje e as tensões no mundo hoje estão concentrados aonde? Numa região onde começou a história bíblica. Rio Eufrates, Palestina, Israel, Síria, Turquia, Iraque, Irã. Ali começou a história bíblica. Ali se desenrolou a história bíblica. Ali começou a igreja. Aquela região já foi toda dominada pela igreja. Hoje a igreja acabou ali. E
você acompanhando a história da igreja, a igreja começou ali, Paulo estava um dia orando e apareceu para ele um varão, o quê? De onde? Aquele varão que apareceu para ele e disse para ele deveria ir para onde? O varão da Macedônia. Você tem ouvido falar na Macedônia? É onde aqueles refugiados estão chegando na Europa. A Grécia, a Macedônia. Faça uma ligação. A igreja se desenvolveu naquela região e foi direcionada para a Europa. Paulo entrou na Europa através da Macedônia, da Acaia, que é a Grécia. E o que nós estamos assistindo hoje? A morte da igreja, ali no Oriente, a igreja acabou. E milhares de pessoas muçulmanas entrando na Europa pela Macedônia, pela Grécia. Será que é coincidência? Será que não está acontecendo alguma coisa aí? E isso está me chamando muita atenção. Porque o que eu vejo na Europa, Deus começou a julgar a Europa. Que abandonou todos os valores cristãos. Que abandonou toda a sua fé, ao ponto da chanceler alemã, Angela Merkel, né, filha de um pastor. Ela disse que a Europa precisa voltar para a igreja e para a Bíblia. E aquela mulher está dominando ali, ela que manda naquela região. Ela falou isso. Que a Europa abandonou os valores cristãos. E que eu vejo ali acontecer é um princípio do julgamento, como a igreja do Oriente está recebendo, e a igreja da Europa vai começar e vai chegar até nós, irmãos. E quando você lê um texto como esse, né, dá temor no nosso coração. Porque a história, né, as profecias bíblicas, elas estão falando de uma verdade, chamando a atenção. Nós estamos vivendo na época de triunfalismo, né, de ser crente, é receber tudo, é ter todas as bênçãos, é receber isso, aquilo. E o Brasil está vivendo nesse triunfalismo vazio. Mas quando a realidade é extremamente difícil. E as perspectivas são terríveis. Você vê nesse texto aqui falando que alguém vai guerrear contra os santos do Altíssimo e vai vencê-los. Então, gente, é um estudo que mexe com as nossas emoções. Vamos dizer, eu gostaria de falar aqui de coisas bem mais leves, bem mais agradáveis. Mas, na verdade, nós não podemos fazer isso. Porque a revelação bíblica é algo que nos espanta. Nos espanta. Nós vivemos numa época de grande tecnologia, de grande avanço da ciência. Né? Em 100 anos, pouco mais, o ser humano saiu da tração animal, né, e já enviou um foguete que foi lá em Plutão. Né, já viu tudo que tem lá. Algo espantoso acontecendo. E Daniel fala sobre isso, né? Lá no final de Daniel, no capítulo 12, se você quiser conferir aí, versículo 4, quando Daniel recebe uma ordem: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber, ou a ciência, se multiplicará. Nós estamos assistindo uma multiplicação da ciência, como nunca houve na história da humanidade. Então, esse livro de Daniel, ele mostra que os reinos deste mundo vão passando e vão passar. A glória deles vai diminuindo. Enquanto que a glória do reino de Cristo vai se tornando cada vez maior. A glória do reino de Cristo vai se tornando, vai tomando conta de todo mundo, e é um reino eterno. E
como eu disse, o livro tem duas partes, né? A parte histórica, do capítulo 1 ao capítulo 6, que descreve a luta do reino de Deus com os reinos deste mundo, da nossa visão, da nossa perspectiva humana. Agora, do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vamos ver a luta do reino de Deus com os reinos deste mundo sob a perspectiva profética, sob a perspectiva espiritual, daquilo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, nós vamos ver através da revelação bíblica. E aqui está falando muito da Babilônia, onde o povo estava exilado, a igreja estava exilada. A Babilônia acabou, né, como cidade, como a profecia bíblica diz. Mas o espírito da Babilônia continua dominando o nosso mundo. Aquele espírito contra Deus, aquele espírito de luxúria, de lascívia, continua dominando a nossa sociedade em todo o mundo. E ele descreve aqui, né, os impérios mundiais em termos de animais. Vejam que diferença. Quando Nabucodonosor sonhou, ele sonhou com o quê? Você lembra? Hein? E como é que era a estátua? Cabeça de ouro, prata, bronze, ferro. Segundo a perspectiva humana, os impérios deste mundo são metais preciosos. Os impérios deste mundo são deslumbrantes, segundo os nossos olhos. Você vê um império que já dominou, que tem dominado o progresso, né, o domínio, a força. Então, nos olhos humanos, os reinos do mundo são descritos como metais preciosos. Mas na visão do profeta de Deus, como é que esses reinos são descritos? Como animais ferozes, como animais violentos e animais estranhos. Um leão que tem asa, um leopardo que tinha semelhante a um urso, né? Tinha com a boca, né, comendo 3 costelas. Depois apareceu leopardo, 4 asas, 4 cabeças. Um troço estranho. Aí Daniel viu um quarto animal que ele não soube descrever. Era metade homem, metade animal, metade máquina. E eu imagino Daniel, né, que não conhecia um tanque de guerra, que nunca tinha visto avião. Ele estava vendo alguma coisa parecida. E ele não sabia como é que ia descrever aquilo. Os outros animais, ele consegue descrever mais ou menos. São os reinos deste mundo, mas o quarto é o reino final. É o reino do anticristo. E ele não conseguia descrever, porque estava além das suas palavras, do seu conhecimento. E das pessoas que queriam ler como é que ia descrever um tanque de guerra naquela época. Um míssil. Não tinha jeito. Então ele fala, né, que tinha dente de ferro, tinha pisava os pés, o que sobrava, devorava, fazia em pedaços. E esse quarto animal chamou muito a atenção dele, mais do que os outros. E ele ficou encucado com aquilo, né? O que seria esse quarto animal? Então o que foi revelado aqui, meus irmãos, é da maior importância. Porque a gente está vendo aqui a história sob a luz da palavra de Deus. E não sob a luz, né, dos acontecimentos que são descritos aí nos jornais, né, nos noticiários, ou na nossa própria visão. Mas é uma visão que vem do céu, que vem do mundo espiritual e que amplia a nossa capacidade de visão. A primeira coisa que chama atenção, dizendo aí, no versículo 2, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então
e desse mar, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Se você lembra de Apocalipse 13, é a mesma descrição da besta que emerge do mar, que é o reino do anticristo, que é esse 4º animal. O que é o mar aqui? O mar aqui, e Apocalipse, o mar são as nações da terra. O mar está sempre agitado, né? O mar não para. É uma descrição perfeita dos reinos da terra. Não para, os reinos estão mudando, né? Os países são conquistados, o mapa do mundo de vez em quando tem que ser redesenhado, porque muda tudo. Um país conquista outro pedaço do outro e tal. A gente está vendo isso acontecer. Né? E se você parar para pensar, ali na Síria, a Rússia entrou na guerra. Olha, o negócio está complicando. O negócio está complicando. Os Estados Unidos e os seus aliados estão bombardeando lá. Mas agora a Rússia entrou. A Rússia já conquistou um pedaço da Ucrânia. Está lá tomando um pedaço de terra lá. E você vê que a coisa vai se complicando por ali. E nós vamos recebendo os reflexos disso, né? Então, esse mar, ele é agitado por quê? Quem que agita esse mar? 4 ventos vindos de onde? Do céu. Isso mostra o domínio de Deus sobre os reinos do mundo. Né? O sopro de Deus é que muda as nações, que faz as coisas acontecerem. Então mostra o controle de Deus, soprando sobre os reinos deste mundo, fazendo aparecer os impérios. Aqui, muita gente quer descrever esses impérios. Na lição que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas na verdade, esses impérios aqui não representam cada um império. Império Romano, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império de Alexandre, essas coisas todas. Tem uma semelhança. Mas, na verdade, o que Daniel está dizendo aqui é que esses impérios, esses animais, representam todos os impérios do mundo, criados pelo homem, e que têm fome de conquista, de morte, de tomar conta. Então, não descreve um reino apenas, mas descreve os reinos deste mundo. E também fala do reino de Deus aqui. Né? O do reino que virá, que será entregue aos santos, e um reino que jamais passará. Enquanto esses reinos do mundo passam, terminam, o reino de Deus é eterno, ele continua, ele não para. Então nós temos aqui uma descrição muito grande da história da humanidade, né? O Apocalipse 13, você vai encontrar lá um animal também, terrível, que sai e vai dominando sobre a terra. Esse reino do anticristo. Então o que está acontecendo, irmãos? Os reinos deste mundo, os impérios deste mundo estão em conflito. Sempre estiveram. Há uns períodos de paz, né? Mas, na verdade, o mundo está sempre em conflito. Sempre em conflito. Em algum lugar tem conflito. Agora que nós estamos assistindo uma coisa bem maior. E o que eu vejo ali que está acontecendo ali no Oriente Médio? A Bíblia, ela traz tipos do anticristo, por exemplo. Antíoco Epifânio, que invadiu, né, a Judéia no ano 70 antes de Cristo, ele é um tipo do anticristo, é descrito aqui em Daniel. Ele veio, né, e fez coisas absurdas. Esse Estado Islâmico é um tipo do anticristo, porque o que está acontecendo lá? A igreja perseguida, morta. E ela
Morreu porque ela deixou de fazer a vontade do Senhor. Deixou de evangelizar, deixou de ministrar os sacramentos, aquelas 2 testemunhas do Apocalipse que foram mortas. E o que esse Estado Islâmico está fazendo aqui? É um tipo do que o anticristo vai fazer sobre toda a terra. Deus está nos chamando a atenção. Deus está nos alertando. Aquilo que está localizado ali, onde começou a igreja, e onde a igreja agora já não existe, onde ela está sendo morta, a gente vai acontecer daqui a pouco na Europa, vai acontecer nos Estados Unidos, no Brasil, em toda a terra. Acompanhe a história. Oriente Médio, nasceu a igreja, Europa, morreu aqui, está morrendo. Olha, eu fico até com temor de falar algo assim. Dá um temor de falar sobre isso no nosso coração. Mas é a realidade daquilo que está acontecendo. E que a Bíblia está dizendo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Abra os olhos, meus irmãos. Se liga. A coisa está complicando. A história não é essa história desse evangelho da prosperidade, de bênção, de não sei o quê, de não sei o quê. Nós precisamos nos voltar cada vez mais para Deus e para a palavra para nos fortalecer no Senhor. Porque quando vier isso tudo, esses que estão dizendo que recebem tudo do Senhor e parar de receber, o que é que vai ficar? Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Vão negar a fé. Por isso precisamos estar muito arraigados na palavra. A palavra está diante de nós aqui. Está falando ao nosso coração. Então, esses animais descrevem todos esses reinos que se apresentam diante do mundo. Dirigindo a história, comandando a história desse mundo. E nós estamos ouvindo e estamos vendo essas coisas acontecerem diante de nós. O que Daniel vê, né, nesses animais é uma impressionante caracterização da história dos reinos da terra. Essa caracterização dos impérios é impressionante e nos faz nos sentir envergonhados, tanto quanto examinamos a visão como um todo, quando observamos as características particulares das 4 bestas. Antes de tudo, quando consideramos o sonho completo, nos surpreende uma importante diferença entre esse sonho e o sonho de Nabucodonosor, como eu já disse, né? Nabucodonosor, um rei pagão, sonha os impérios do mundo como metais preciosos. Daniel, um profeta de Deus, sonha os mundos como bestas feras, destruidoras, mortais, que destroem. E Daniel jamais poderia ter um sonho tão bonito como o sonho de Nabucodonosor, né? Ele sonhava segundo o projeto de Deus. Deus nos mostra o mundo à luz da sua revelação. Uma revelação que desmascara e despoja o mundo do seu esplendor extremo. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo passa, por mais deslumbrante que seja. Mas o reino de Deus permanece eternamente. Essa é a diferença. O reino de Deus permanece eternamente. O objetivo da revelação não é só informar-nos que os poderosos governantes do nosso tempo e de todos os tempos são por natureza animais ferozes, que vivem para a agressão e que engolem os seus vizinhos pequenos e usam sempre a mesma língua, a mesma linguagem. Um país, quando ataca o outro,
aconteceu lá com os Estados Unidos atacando o Iraque, é para criar uma nova ordem mundial, mais estável, mais democrática. Vamos criar democracia, vamos criar liberdade, e atacam o outro país. Aí o caos se instala. Aí ninguém segura mais. E ninguém sabe aonde tudo isso vai parar. Os próprios governantes não sabem aonde isso tudo vai parar. Há uma expectativa no ar. Eles estão batendo cabeça. Os líderes mundiais não sabem o que fazer. Eles estão fazendo reuniões atrás de reunião. O que é que nós vamos fazer? Como solucionar essa situação? E isso, irmãos, está preparando o quê? O terreno, o surgimento desse governante mundial que vai pôr ordem. Quando ele chegar, ele vai pôr ordem na casa. E vai ser adorado por causa disso. Pô, chegou alguém que pôs ordem. É o Messias. É aquele que veio para trazer paz ao mundo. São as descrições do Messias do Antigo Testamento. Ele vem para trazer paz. E ele vai trazer paz. Vai conseguir acertar as coisas. Mas a igreja, aqueles que se recusarem a aceitar essas coisas, vão sofrer perseguição. Aí é que a gente verá até onde a igreja será fiel. E, gente, se você eu creio que você está vivendo isso aí. E as pressões para que a gente transforme o evangelho em alguma coisa palatável, em alguma coisa agradável. Porque se você for pregar o evangelho hoje, né, como deve ser pregado, chamando o ser humano ao arrependimento, você não vai ser ouvido. Você vai ser discriminado. Você vai ser colocado para fora, porque você não está colaborando para a paz. Você não está colaborando para o entendimento entre as nações e entre as religiões. Então eu vejo a perspectiva numa situação assim muito complicada. Muito complicada. Eu não sei se só eu que estou vendo isso, tem hora que eu fico até meio preocupado, entendeu? Deus está me dando assim essa visão, e eu não sei se... eu falei, eu estou travado até para pregar, porque eu estou chegando às conclusões aqui que está ficando difícil. Principalmente Apocalipse 13, que fala da morte das duas testemunhas, que é a igreja ministrando a palavra e ministrando os sacramentos. Essas duas testemunhas vão morrer. E aqui está falando sobre isso, aqui em Daniel. E esse último reino, desse animal estranho, é o último reino. Por quê? Porque no versículo 8, tem a descrição dele, o final da descrição dele. No versículo 9, o que o Daniel vê? Ele vê o trono de Deus, ele vê o trono, ele vê o tribunal que vai julgar, o grande trono branco de Apocalipse. Então esse reino é o último. Depois dele vem o julgamento. Não vem outro reino. Acabou. Aí entra o reino de Deus. O versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis vinha com a nuvem dos céus como filho do homem. A volta de Jesus descrita lá por ele mesmo no Novo Testamento. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É isso que a gente tem que se apegar, a esse reino eterno. Esse não será destruído. Esse vai permanecer para sempre, enquanto os reinos deste mundo... Agora, passar por essa tribulação, passar por esse tempo, vai ser um tempo muito difícil, muito difícil.
O que Deus está dizendo por meio desta revelação é que a meta final das nações e dos governantes poderosos da terra é dirigir o seu ataque contra os santos do Altíssimo. Os reinos deste mundo estiveram sempre brigando uns com os outros, atacando uns aos outros. Este reino final, ele vai dirigir o seu ataque contra quem? Contra os santos do Altíssimo. É o versículo 25. Versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz que ele se assentará no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Magoará os santos do Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13 fala exatamente isso. Apocalipse 11, 13 também. Mas o 11 descreve exatamente isso. Então, é uma descrição desse reino final. Não sei quantos de nós estaremos aqui, mas eu acho que está chegando muito depressa. Eu acho que a gente vai pegar um pedacinho disso aí. Mas os nossos filhos, os nossos netos, precisamos ensiná-los. Precisamos ensiná-los a verdade da palavra, porque vão enfrentar a gente tempos muito difíceis. Muito difíceis. Precisamos orar por eles, interceder pelos nossos descendentes, porque vai ser tempos dificílimos. Mas no versículo 26, então, fala isso, né? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Ou seja, precisamos viver pela fé de que isso vai acontecer naquele momento das perseguições, momentos mais difíceis. Nós precisamos entender que pela fé o Senhor está cuidando de nós. Ou seja, viver pela fé, literalmente, você não está vendo, mas você está crendo. Não vejo, mas cremos. Aí vem o versículo 27, e o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será reino eterno. Então essa é a nossa esperança. Os reinos deste mundo vão passar. O reino final, esse império final que vai dominar o mundo com tanta violência. E nós estamos tendo vou usar essa palavra aqui com muito temor, um aperitivo, né, do que vai acontecer agora, do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Nós estamos vendo um deslumbre daquilo que vai se espalhar por toda a terra. A ciência, os governantes deste mundo estão vendendo para nós um futuro, né, glorioso para a terra. O desenvolvimento humano, a civilização, estão tentando fazer leis aí para segurar o ser humano, estão esquecendo que o ser humano é depravado, que o ser humano é caído, e estão tentando ajeitar esse mundo. Mas ao lado disso, gente, por isso que eu vejo que isso está acontecendo, porque é o seguinte, ao lado dessa revelação bíblica, desses reinos que estão surgindo aqui, o que está acontecendo na natureza? O que está acontecendo na natureza? O mundo está apavorado. Está apavorado com as perspectivas da natureza. Você já tinha ouvido falar em tufão no Brasil? Chovendo lá no sul, cidades inundadas, aqui na nossa região, seca, destruindo plantações. Será que isso é só o El Ninho? Será que é?
Isso não é uma advertência de Deus, nos chamando ao arrependimento? Então você liga os acontecimentos políticos, sociais, você olha para a igreja, você vê a igreja morrendo em todo mundo, tendo aparência de igreja, mas na verdade estão mortas dentro dela, porque o evangelho está deixando de ser pregado, e estão virando entretenimento, show, palavra mansa. Isso não é evangelho. Então você junta essas coisas, junta. É um mosaico. Não são acontecimentos, não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E então você está vendo aqui essa profecia, que a igreja será atacada. O que você está vendo hoje em relação ao cristianismo? O nosso mundo é, na verdade, anticristão. O evangelho conseguiu entrar nas nações da terra. Jesus amarrou o valente para que não mais enganasse as nações. Está lá em Mateus 12. Em Apocalipse diz que ele será solto no final dos tempos e voltará a enganar as nações. Gente, esse é um negócio impressionante. Enquanto, vamos dizer, Satanás esteve preso, limitado nas suas ações, o evangelho alcançou o mundo inteiro. Invadiu as nações, uma igreja poderosa, missionária, chegando aos confins da terra. O que está acontecendo agora? A igreja não consegue mais. As nações estão sendo enganadas, aquelas crenças que o cristianismo havia varrido do mundo estão voltando. Estão voltando tudo, o paganismo. A crença na natureza, as coisas mais absurdas, que haviam sido banidas no mundo cristão, estão voltando com toda a força. Voltou a enganar as nações. E as nações começam a odiar o cristianismo. E como está acontecendo? Essa última matança que teve nos Estados Unidos, né, lá na universidade, lá no, não sei qual estado de direito lá, Oregon. Você viu o que o rapaz falava quando ele ia matar as pessoas? Perguntava se era cristão. Aí se a pessoa falava que era cristão, você então vai encontrar com Deus daqui a pouquinho. Pum, pum. Mandou, ia matando os cristãos. Que coisa de louco. Então, gente, não se engane. Temos um verniz ainda de civilização, mas daqui a pouco isso vai aparecer. O reino pode tirar a sua máscara mais rápido do que o outro, mas finalmente todos mostrarão sua verdadeira face. O que Jesus falou? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Já parou para pensar nisso? Sereis odiados. Isso é a palavra de Jesus. De todas as nações, por causa do meu nome. É disso que nós, os cristãos, devemos nos dar conta. A Bíblia e o relato do sonho de Daniel não foi escrito para dizer-nos que as nações se destruirão umas às outras como bestas selvagens que travam um combate mortal. Aí na lição está moral, mas é mortal. Sua mensagem é que a besta selvagem, cuja ira jamais acaba, está se acercando da presa, os cordeiros sacrificiais de Cristo. Depois que essas 4 bestas causam impacto sobre nós, ficamos nos perguntando se realmente podemos crer na descrição que Daniel faz delas. Ele nos diz que o leão tem asas de águia, que o leopardo tem 4 cabeças, que o monstro desconhecido tem grandes dentes de ferro. Rapidamente chegamos à conclusão de que esses monstros só podem existir nos pesadelos. Não façamos nenhuma conclusão apressada. Os sonhos podem ser frequentemente decepcionantes,
mas o de Daniel não o é. É verdade que estamos vivendo muitos séculos depois de Daniel, mas temos visto que ao longo da história humana, vários monstros têm surgido no mar das nações, como suas revoluções e guerras mundiais. Quem poderia ter previsto os monstros do ateísmo e da deificação do Estado que surgiram no século XX? E em que se converterá a quarta besta desconhecida quando o tempo da terceira tiver terminado? Este desfile de bestas, essa procissão de monstros, um mero conto fantástico que procura nos aterrorizar? O mundo pode rir diante da revelação de Deus, e a igreja pode dormir, sossegada, pensando que está tudo bem, e gastar toda a sua energia em projetos de poder e em disputas internas. Porém, todo aquele que não leva a sério o sonho de Daniel é como um faminto que sonha que está a comer, mas acordado sente-se vazio. E o prefeito Rômulo colocou aqui no culto, se nós realmente temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Que temos. O que está escrito aqui é revelação de Deus. É palavra de Deus. Não é invenção da mente humana. Não é invenção de Daniel ou de um escritor que tem escrito esse livro. Não é revelação de Deus para a sua igreja. E quando você compara isso com todo o resto da Bíblia, você vai vendo a coerência de tudo isso. Então, gente, é tempo de nós nos despertarmos, de nós acordarmos, de nós sairmos da nossa indiferença, de nós realmente renovarmos a nossa fé, a nossa esperança, porque a coisa está apertando e caminhando de uma maneira muito rápida, muito, muito, muito. Atente para os noticiários do mundo. Vejam neles as mãos de Deus. Olhe para os acontecimentos da natureza. Veja neles as mãos de Deus. Olhe para a igreja, a situação da igreja do Senhor nestes dias. E junte tudo isso. Leia a palavra. Aí Deus vai realmente revelar o que está acontecendo. Que nós sejamos preparados para esses dias. Porque vão chegar. Com certeza. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos renove e nos capacite e que nós possamos viver e honrar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todos nós, abençoe a sua vida.